gravando, já tá ao Ai, meu vivo. Deus. Estamos ao Ao vivo. vivo, já estamos ao vivo. Estamos ao vivo e eu caçando a câmera aqui. Misericórdia. Mas agora nós não vamos estar ao vivo mais, não. Estamos ao vivo. Agora é Mas tudo dá pra gravado. cortar, né? Dá pra cortar, mas eu não vou cortar, não. Ah, Então, não, para, finge Felipe que tá ao Gibran. vivo. Não, gente, finge que tá ao vivo. Não tem que Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Nós não temos recurso pra edição. Estamos ao vivo. Abraço a Fala, todos. pessoal. Boa noite, gente. Fala, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um 2 ou 3, o programa que faz uma discussão incrível sobre pontos de vista diferentes acerca da teologia, acerca da Bíblia e como é possível dialogar isso de uma forma interessante e que dá pra ser feliz junto, né, gente? Dá pra Cada ser um feliz junto. vendo de um jeito, não precisa ficar na briga. E hoje, será que nós vamos ter briga aqui? A gente não sabe. vai não. Mas o texto de hoje promete que é um texto muito maravilhoso. Eu queria dar boas-vindas a todo mundo que tem acompanhado 2 ou 3. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso programa, faça isso agora mesmo. Inscreve aqui no canal do Felipe Gibran, ativa o sininho de notificação e vem com a gente. Se você não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar o meu arroba aqui pra você. Arthur, coloca o arroba. O arroba aqui, o meu arroba, o arroba do Juliano e do Felipe. Você pode acompanhar também os nossos conteúdos e o nosso dia a dia, tá bom, minha gente? Sejam bem-vindos, pastores. Bem-vinda. Como é que estamos? Culto abençoado anteontem, hein? Graças ao Senhor Jesus Cristo. Seja Rapaz, bem-vinda, que coisa pastor. boa. Daniel gostou muito do culto culto, né? domingo. Ou seja, 2 dias atrás. Bom, é isso. Hoje nós vamos falar do texto de João 6. João 6, 37 a 40, que é um texto maravilhoso, que é aquele texto que Jesus vai falar que quem crê no Filho tem vida eterna, ressuscita no último dia, não é isso? Exatamente. Nós já vamos começar falando da ressurreição. É o texto que fala de que nada que vier até a mim será rejeitado, não é isso, Juliano? Isso aí. É isso, pastora Patrícia? E que vem de Deus, no caso, não vem Então- aleatório. Então nós vamos aproveitar que o pastor Juliano agora está com os olhos novos Então vamos ler o texto. e ele vai ler o texto para nós aí. Abre a sua Bíblia Do aí. 37 ao 40, só João esses 6, poucos do versículos. 37 ao 40, Isso, minha João gente. 6. Mas aí na sua casa, pode começar a pensar do 35, porque é a complementação. lendo Lê do 35. Então vamos ler do 35. Já começou fazendo greve, fazendo Vamos ler a manifestação. partir do 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos à brincadeira. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Caramba, hein? Maravilhoso, né? Muitas camadas esse texto, briga com várias linhas teológicas, mas nós vamos conseguir vencer no nome do Senhor Jesus. Vou te falar, todas as vezes que alguém vem falar alguma coisa pra mim que... São 2 expressões. A primeira é com todo respeito, e aí você já sabe que a partir disso a pessoa não vai falar, não tem respeito nenhum. Sim. E a outra é quando a pessoa quer te fazer uma crítica, mas ela não faz, ela fala assim, não, porque são muitas camadas. Essa expressão, muitas camadas. Sim. Me dá um ódio, velho. Pô, velho, fala logo, não, é porque são muitas camadas. Pô, gente, Enfim. Enfim. Mas olha só, uma coisa interessante, assim, esse texto é um texto curto e corre o risco até de, como ele ser assim, curtinho, né, do 35 ao 40, do 37 ao 40, de a gente achar que porque a gente separou um pedaço curto que
tem pouca discussão, Verdade. né? Mas é um negócio... Só nessa brincadeira aqui... Essa brincadeira aí tem mais de 1.500 anos de discussão. Mais de 1.500 anos de discussão, exatamente. Agora, o que eu já queria começar fazendo uma heresia. Eu já vou afirmar que heresia. Porque, assim, se você ler esse texto fazendo malabares teológicos, que é o que a maioria da galera faz, selecionando textos que lhes são convenientes, você afirma uma coisa muito interessante. Porque, assim, a vontade... Eu não vou nem usar teologia, eu vou usar... lógica, vou usar silogismo para a gente fazer aqui uma heresia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não existe nada, os planos de Deus não podem ser frustrados. Sim. Então, se a vontade dele é que nenhum se perca, ninguém vai se perder. Pronto, está resolvido, vamos embora, fecha a Bíblia. Não seria fácil? Como é que é o nome dessa teoria? Foi ótimo. Satanás, 3 vezes Não, como é que é o nome dessa teoria? Que todo mundo vai... Universalista. Fechamos. Essa aqui é diabonista mesmo. Essa aqui foi assim. Mas eu acho que isso é uma questão da gente pensar sobre esse texto. Ó. Uma das primeiras coisas que eu gosto de lidar é que, assim, já que você voltou pro 35, Sim. que é pra falar sobre o pão da vida, essa, pra mim, cara, é a melhor cena, ou a cena mais bonita que eu consigo ver de Jesus. Por quê? O pão, querendo ou não, é um objeto. Sim. Então Jesus, ele poderia ter usado qualquer objeto para se definir. Ele poderia ter falado que ele era, sei lá, a ovelha, a mesa, o vestido, o cálice. Ele escolheu o pão. E eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente não se dá conta disso. Ele não escolheu ser a arma, ele não escolheu ser a faca, ele não escolheu ser a espada. Ele escolheu ser aquilo que nutre a vida. Exatamente, que é Então, partilhável. Que é partilhável, que é distribuído. Não, é legal falar isso Que porque é alimentício. em Jesus não se colocou como leão, né? Não. Os outros colocam ele como leão, ele não se colocou. Ele Leão da nunca tribo falou. de Judá. Ele nunca falou que ele era o leão. Falaram sobre isso. Ana Paula. Ele é o leão da tribo de Não, a Judá. música é bonita, mas vamos continuar. Não, e eu Sim. nem acho que tem problema a gente falar que ele é. Sim. Mas ele mesmo nunca disse. Na ideia disso. da violência, ele nunca Ele se colocou. nunca disse. Não, É. pelo contrário. As profecias até, né, eles fazem um malabarismo para encaixar nisso. Eu falo assim, Jesus nunca disse isso. Então, eu acho que essa é uma expressão muito bonita, porque ele começa dizendo que ele desce do céu para ser o pão. Sim. Então, assim, descer do céu não é nada extraordinário, não é nada metafísico, não é sobre isso. Descer do céu significa estou saindo do lugar de ser servido para o lugar de servir. E aí ele vai falando isso, olha, eu tô saindo do lugar do espetáculo, do lugar de ser idolatrado. Não que ele estivesse nesse lugar, né? Mas é o lugar onde a cultura religiosa imaginava. Quem estava no céu eram os deuses, quem estava no céu. Então, ele sai desse lugar para vir para seu serviço, para ser o pão, para ser um alimento gratuito, para ser um alimento, inclusive, o Juliano sabe melhor do que a gente disse, porque ele estava lá presencialmente, o pão é o alimento dos pobres, né? Então, assim, não que os ricos vão comer sem pão, mas, assim, a única coisa que o pobre comia, com certeza, era o pão. Então, eu acho que começa nessa perspectiva, eu vim para me dar, eu vim para doar, eu vim para, não para me impor, mas eu vim para ser essa parte. Então, a primeira definição de Jesus aqui já é linda demais. Eu acho que essa definição de Jesus, porque é importante sempre pensar que o texto de João tem memórias no Antigo Testamento, principalmente o texto de João. No texto lá do Isaías 55, está falando que tem sede, vai vir, vai ter uma água, e vai ter um pão, e esse pão vai saciar a fome de todo mundo. Eu acho interessante a ideia do Isaías de que esse pão não custa nada. Esse pão não venha e coma sem dinheiro. Ou seja, é essa gratuidade, ou no texto, esse pão que vem do céu, esse pão que é dom, que é presente, não é um pão que te obriga a ser o que você não é para tê-lo. Esse pão é pela graça. Ou, por que não dizer, esse pão é de graça, é para todo mundo. Quem quiser. E eu acho importante também a gente entrar em algumas definições. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Fome de quê?
E eu acho que quando a gente pensa nesse pão partilhável, né? Que tipo de fome que Jesus ele vem para saciar na nossa realidade, tanto Sim. individual quanto coletiva? Que tipo de sede que a gente tem, que Jesus ele era esse lugar que se torna completamente assim, que sacia tanto a fome quanto a sede. Sede de quê? E fome de quê? E aí eu acho que entra tanto na perspectiva assim, bem particular e pessoal da humanidade, que afeta diretamente também o ponto de vista coletivo. Do que a nossa sociedade hoje tem sede? Do que a nossa sociedade hoje tem fome? É para isso que ele vem. E aí o mais lindo também dessa possibilidade, né? É todo aquele que crê, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ou seja, enfim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Não, nós vamos voltar. Enfim, até porque eu acho que aí a gente entra nessa parte aqui, que também vem aqui, ó. Para fazer a vontade do meu Pai, mas a vontade daquele que me enviou. Eu acho que também é o próprio Deus que gera em nós esse despertar. Eu acho que a gente... baseado no nosso próprio egoísmo, no nosso próprio achismo, na nossa própria vontade, porque Jesus ainda fala, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Então não é sobre a vontade dele, é sobre a vontade do Pai sobre ele. E eu acho que muitas vezes na nossa realidade pessoal também funciona assim. Às vezes a gente quer fazer uma outra coisa, mas que ela não corresponde com esse saciar a fome e a sede que vai trazer o reino de Deus e tudo. Às vezes a gente quer pensar na nossa vontade, no nosso umbigo, nos nossos próprios aspectos. E aí eu acho que essa proposta divina, só quem vai mudar essa estrutura egoísta, egocentrada que a gente tem sobre quem nós somos, é o próprio Deus na gente. E aí a gente tem aquele termo maravilhoso, né? Irresistível graça, que é ele que faz nascer e movimentar em nós tanto querer o efetuar, porque sem ela a gente não vai movimentar para outro lugar. E eu acho que toda movimentação de justiça, de saciar, de partilha, ela vem de um estado divino. Fora do divino, da espiritualidade, eu acho que... Mas você foi bem calvinista, né, amiga? Irresistível graça. A mulher tá no olho mesmo. A Tulipe pegou assim, um dos 5 pontos lá da Tulipe e falou, esse aqui eu vou trabalhar hoje. Irresistível graça pra mim é maravilhoso, gente. Calvinismo. É isso. Parabéns. Sínodos de Dort e tal, foi lá, tá doido. Vocês são ótimos. Puxa vida. Eu nem lembrava disso. Rapaz, que aí, né? Tá doido. Parabéns. Gente. Parabéns. Quer dizer... Ai, eu adoro resistir. Parabéns pra quem gosta. Parabéns pra quem gosta. Parabéns pra quem... Gente, mas eu super acredito que é o espírito que faz gerar na gente. Como você mesmo disse, são muitas camadas. Sim. Ordinário. São muitas camadas. Mas eu acho que assim, a gente vai trabalhar isso talvez com calma, porque assim, qual a fome de quê e sede de quê? Claro que ninguém tem a bala de prata sobre essas perguntas, né? Quem tiver, inclusive, vende aí que vai ficar rico. Mas uma possibilidade que a gente tem é de fazer a conexão dessas perguntas com Jesus, mas aí aqui é ruim porque nós vamos saltar muito. É que Jesus fazendo a conexão com só existe uma vontade, porque ele fala no singular, a vontade do Pai. Então, assim, a vontade do Pai, qual que é essa vontade do Pai, né? É que ninguém se perca. A vontade do Pai se perca de quê? De quê? De ter vida plena, de ter vida digna, de ter vida abundante. Então, assim, qual fome, qual sede? A sede de vida plena, de vida digna. Então, à medida que você caminha no reino de Deus, que você entra nesse lugar chamado reino de Deus, que você constrói o reino de Deus, a vida plena, vida digna, vida abundante, essa sociedade alternativa de paz, alegria, justiça, amor, para todas as pessoas, ela vai se materializando. E se você tem um coração convertido, essas ansiedades, elas vão automaticamente, assim, né, diminuindo em você. Você deixa de estar pensando só no seu Honda Civic, você deixa de estar pensando só na sua casa própria e começa a entender que nós temos um projeto de sociedade, uma construção, e que você vai vendo isso se materializar, né? Tipo assim, pô, minha vida tá difícil pra caramba, eu fui mandado embora, eu não sei como é que
vai ser para pagar as contas na semana que vem, mas assim, eu tô tranquilo, por quê? Porque eu caminho aqui com a Patrícia, eu caminho aqui com o Juliano, eu sei que se o trem apertar para mim, eu posso chegar neles, que eles vão me dar sustento. Por quê? Porque eu sei que se eles precisassem de mim, eu daria sustento. Então, quer dizer, à medida que a gente vai tendo essa vida comunitária, essa fome, essa sede da vida abundante, ela é saciada, porque a vida comunitária, ela é saciamento, aí, né? Aí eu acho que vale a pena, a partir da sua fala, recordar a ideia que abre o texto de João, desse Deus que encarna, desse Deus que faz gente para mostrar para a gente como a gente deve viver uns com os outros. Desse Deus que na sua humanidade caminha com o pobre, e esse pobre se torna menos pobre porque agora ele vai ter pão para comer. Sim. E ele vai ter peixe para comer. Desse pobre que está doente, e ele não está doente... Eu acho interessante porque tem textos de cura de Jesus, que Jesus conversa com a pessoa e tal, aí o pessoal questiona Jesus, e Jesus fala assim, então você acha que não é isso? Não, então você pode levar sua caminhada. Porque a gente está achando que a cura foi da doença, mas foi da doença que precede ao que acontece no corpo, da doença da exclusão, da doença da rejeição. Então o reino de Deus é para todo mundo. O reino de Deus, ele cura as pessoas para falar o seguinte, criança tem lugar, mulher tem lugar, ou seja, porque naquele tempo, dependendo da sua sexualidade, você não pode participar. Jesus falando assim, comigo não é assim. O reino chegou. E agora que o reino chegou, essas pessoas que têm fome e sede de comunidade, fome e sede de fazer parte, de ser gente, de ser visto como gente, o reino chegou. Exato. E eu cheguei. E aí talvez é importante a gente olhar no texto, e eu vou recordar uma coisa que você sempre coloca de branco, mas que é muito interessante. É importante se pensar, quando você faz uma análise do texto, nas palavras. Uma palavra que é ver. Eles me viram e não creram. Eles viram, e aí a gente acha que viu é Jesus enquanto pessoa, não. É Jesus enquanto comportamento. Porque a gente está falando, quais são as palavras que Jesus ensinou, gente? Você está procurando as palavras que Jesus ensinou? Mas é o que ele fez. As palavras estão para além do que foi dito, mas estão nas atitudes que foram vividas. Porque e aí a gente esquece disso. Então, que fome e sede é essa? Porque, inclusive, isso é atemporal. Isso não tem vamos lá no ano no ano 2, 3, no ano 30 de Jesus, que Jesus está andando. Sabe, mas o ser humano é ser humano em todo lugar. Sim. O ser humano, ele tem a necessidade de fazer parte do grupo, a ideia do Gênesis de que vão ser 2 ou 3 ou mais gente, porque tem que partilhar a vida. A Bíblia toda discorre sobre essa ideia de ser gente que comunica com gente, que está com gente, que não tem discriminação, que se vê, que se enxerga, que se aceita e que aceita o outro. Não, diante disso que você está falando, João, eu gosto de prestar atenção mesmo nas palavras e prestar atenção nas explicações, porque a gente às vezes lê o texto sem se dar conta que nós estamos fazendo leituras contraditórias. Então, por exemplo, o texto começa, né, aqui o 37, fala assim, todo aquele que o Pai, ou todo aquele que o Pai me der, ou todo aquele que o Pai me dá vir a mim, né? E aí já começa nas igrejas a discussão. Exato. Quem é todo aquele? Sim. Quem é que o Pai dá? Sim. Só que essa é uma leitura assim tão contraditória, por quê? Porque se o texto um pouco mais abaixo vai dizer que a vontade de Deus é que ninguém se perca, então quem é todo aquele que o Pai entrega? Sim. O Pai entrega tudo, meu irmão. Sim. Porque essa vontade dele é que ninguém se perca. Então, assim, a melhor tradução seria tudo aquilo que o Pai me entrega. Sim. Porque o planeta é meu, porque as pessoas são... Então a gente às vezes fica discutindo, né? Essa discussão que nós estávamos brincando aqui, que é uma discussão de 1500 anos. Se são os eleitos, se são os escolhidos, se são quem aceita. Não, é tudo o que o Pai me entrega, porque tudo é dele. E só que a gente faz as leituras, a gente não percebe as desconexões. Como é que no meio do negócio ele está falando que a vontade do Pai é todo mundo, e aqui agora você está sendo um porteiro de quem é todo mundo. Né? Aí eu acho interessante, porque você agora que está nos vendo, nos ouvindo, vai abrir seu livro, vai pegar sua teologia sistemática, caso seja arminiano ou calvinista nessa briga interminável,
vai pegar, por exemplo, o comentário do Carson, igual que eu tenho lá em casa. Aí eu tava lendo o comentário do Carson esses dias sobre esse texto e falei, puxa vida, a gente tenta fazer um malabarismo louco. Não, o primeiro termo é o termo que queria, mais ou menos isso, que é o que queria dizer. O segundo termo não tem muita importância. Eu fico, gente, como é que... Lógico que tem importância. Se o segundo termo, de alguma forma, parece contradizer o primeiro, é a nossa leitura que está errada. Sim, nós não estamos entendendo o texto como Jesus colocou. E eu acho o seguinte, assim, diante do que eu estava falando, tudo aquilo que o Pai deixa vir até a mim, ou tudo aquilo que o Pai manda vir até a mim, ou tudo aquilo que o Pai, né, me dá para vir até a mim, então para mim tem uma informação importante. A informação importante é que existe em Deus o reconhecimento da plenitude de vida, né? A plenitude da criação, plenitude do Criador. O que o Criador entende como a coisa mais importante? Pô, Jesus, porque ele direciona. Então aqui a primeira coisa que ele está falando é: nós, enquanto humanidade, vamos encontrar a plenitude de tudo quando a gente encontra o Cristo. Então, a resposta plena para todas as saídas da vida, inclusive essas da fome, é o que Deus está falando. Cara, eu estou direcionando isso a Jesus. Para Jesus aqui. Ninguém viu a Deus, a não ser o Filho. Sim. É o que está escrito aqui. Sim. Ok. Mas nós vemos o Filho. Que ele diz que o Filho é o Pai. O Filho é a perfeita expressão do Pai. Então essa é uma coisa muito interessante, de que, tipo assim, se Jesus carregou nele a plenitude daquilo que era a obra criadora, a força criadora, essa espiritualidade do próprio Deus, eu acho que isso é uma coisa interessante a gente de pensar, que nós carregamos também. Sim. Entende? Então, eu acho que essa primeira frase, né, o que o Pai deixar vir a mim, é a gente começar a entender que a frase quase que de um monge chinês, né? Todas as respostas você encontra em você mesmo. Mas esse é um primeiro ponto. Tá deixando vir a mim por quê? Porque Cristo habita em você, irmão. Falta o quê para a sua vida dar certo, né? A frase do coach aí. Falta terapia. Falta você se conhecer. Falta você conseguir entender quem é você nessa existência, quem é você nesse mundo. Porque tudo dá errado na vida para as pessoas, né? Tirando o capitalismo e o neoliberalismo, grande parte é porque a gente não sabe o que nós estamos fazendo. Né? Às vezes você nasceu para ser cantor e está aí batendo marreta. Você nasceu para bater marreta. Um peixe subir numa árvore parece ridículo, porque a função do peixe é nadar. Então eu acho que isso aqui é muito importante. O que o Pai quer? Que todo mundo encontre Cristo. Ok, mas onde eu encontro Cristo hoje? Não na sua totalidade, mas em parte em mim. Me pesquisando, me entendendo. Até porque ele faz morada em mim. Ele faz morada em mim. Isso. Óbvio, vou encontrar Cristo em você, claro, mas na minha opinião, é um segundo momento. Como é que eu vou procurar em você aquilo que eu nem descobri em mim ainda? Eu tô sentindo que nós estamos bem budistas hoje. Glória ao Senhor Jesus. Deus que está em mim, cumprimento Deus que está em você. Vamos sair daqui veganos. E eu acho importante também esse texto ele traz uma outra camada. A outra camada. Vamos chegar nessa camada. Que é, por exemplo, aquela questão de separar o joio do trigo, né? Que muitas pessoas usam esse texto dentro do fundamentalismo religioso para o quê? Para oprimir, segregar, não aceitar, colocar regras. E aqui o texto é bem claro. Quem chega para Jesus, ele não vai lançar fora. Ele jamais vai lançar fora. Então, quem somos nós, nessa fila do pão, que se acha no direito de ter a porta lá do céu? De estar lá, porteiro. Você pode entrar e você não pode. Isso, desse suposto céu. Esse aqui não vai porque tá. Só que o próprio Deus leva essas pessoas até Jesus e Jesus não lança fora ninguém. Quem somos nós para lançar fora os outros, né? E se colocar nesse lugar de entender, fulano não pode entrar por causa disso e disso. Não faz parte, não vai sentar nessa mesa de Jesus. E essa mesa posta aqui, ela é para todas porque Jesus não vai lançar ninguém fora. Pelo contrário, ele vai permanecer com todo mundo. E eu acho que isso que você traz é uma das coisas mais importantes de pensar. Ele não está exigindo
nenhum critério para quem vai ser acolhido. Não. Não tem aqui um critério de pureza, uma crença correta, uma vida santa, uma doutrina. Basta vir. Eu acho o critério, porque o texto, quando eu pensava nesse texto, eu não sei como que vai ficar para quem vai ouvir em casa. Ver e enxergar. Tem hora que a gente vê as coisas, mas não enxerga. Por exemplo, você está dirigindo, eu faço um caminho daqui para o Rio de Janeiro. Então eu conheço a estrada. E tem pontos que eu consigo, que eu decoro, que eu vejo, porque eu entrei, porque eu cheguei lá, porque eu num posto de gasolina. Mas tem coisas que eu tô. As palavras podem ser intercambiáveis. Tem coisas que eu só enxergo, porque eu estou vendo tem um tanto de árvore, mas eu não sei que árvore que é aquela. Eu acho que essa ideia de eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu fico tentando imaginar, porque isso aí, lógico que você está retornando ao livro de Êxodo, né? Mas pensando de forma imagética, se algo descer do céu, nós três vamos ver. Algo desceu do céu aqui agora. Agora, ou nós vamos enxergar que está descendo. Alguém vai chegar mais perto e vai ver detalhes. E vai trazer, na minha cabeça, o que o pai me deu é o seguinte, porque o pai deu para todo mundo, desceu. Só que também teve a minha atitude, eu cheguei mais perto e falei, eu quero ser como ele. Porque muita gente estava atrás do pão. A gente precisa de recordar por que esse texto está sendo discutido. Muita gente estava atrás do pão. Vamos pegar lá nos podcasts antigos. Jesus atravessa o mar, a galera vai com ele multiplica o pão. Jesus fala assim, muitos dos que estão aqui só queriam o pão. E esse pão aqui esse pão aqui vai acabar. Eles não conseguiram enxergar o milagre. O milagre não é o pão. O milagre é todo mundo ter sido alimentado porque houve partilha. O milagre é a minha forma de ser, como eu sou com eles. Se eles forem assim uns com os outros, não vai haver mais fome na terra. Mas a gente ainda está buscando o pão, em vez de partilhar aquilo que a gente tem. Mas o que você quer dizer, tipo assim, chegar mais perto? Porque o que acontece? O pai entregou Jesus para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Aí o texto está dizendo, tem gente que creu. Sim. Entendi. Qual foi a sua definição de crer? Você lembra que você colocou no último podcast? Eu lembro. Então, qual que é a sua definição de crer? Vamos recordar aí. Sim, tô brincando. Crer não é acreditar, não. Crer é viver como. Então, isso. Então, fazer como. Fazer como, viver. Então, quem creu que quem viveu como, quem fez como Jesus, falou, opa, esse que o pai colocou no bolo, se aproximou e entendeu a proposta. Esse já está no reino. Ou seja, esse não se perdeu. Ou seja, quem não entendeu vai se perder. Porque ninguém se perde. Não, esse está no reino. Não, aonde você está vendo que ninguém se perde? Ninguém porque se perde, se não se perdesse, não tinha guerra, não tinha fome. Estou dizendo nesse sentido aqui, de gente que está atrás de Jesus, falando assim, tem gente que quer o pão. Porque ele não entendeu a proposta de que ele pode ser o padeiro. Esse aí já está ressuscitado, né? Esse é tema para mas está no texto aí para frente. Sim. É a última. Porque eu entendo o que você está dizendo. Mas quando a gente fala, eu entendo o que você está dizendo, é igual muitas camadas. Não, eu entendo o que você está dizendo, mas é que isso tem que ser pensado em qual sentido. Na cultura religiosa cristã, é sempre meritocrática. Então, tipo assim, quem aproximou, quem tem, sei o quê, esse tem vida eterna, esse é o santo, esse é o crente, esse é o salvo, esse é o eleito. E o resto... Mas aqui eu não estou falando de vida eterna. Não estou falando de você, não. Estou falando da cultura cristã. O resto que se lasque. Então tem que tomar cuidado com isso, porque pra mim, isso... Como é que eu vou te dizer assim? A salvação, pra mim, essas coisas todas, é como se fosse... a empresa de saneamento de água. Aqui em Minas Gerais chama Copasa. Sim. Que inclusive o governador Zema está querendo privatizar, né? Tanto ela quanto a CEMIG. Mas é tipo a Copasa. Porque é o seguinte, irmão. Nós temos água limpa e saneada, né? Limpa dentro de casa, mas a gente não faz a menor ideia do nome das pessoas que trabalham para limpar água para nós. Eu não sei, nem o presidente da empresa, eu sei, a presidente, eu sei lá, que dirá dos outros trabalhadores. A gente sabe que tem alguém trabalhando lá e que a água chega no nosso cano lá, bonitinha, com flúor, com cloro,
dou descarga lá em casa, sei lá para onde que eles levam o meu negócio, eu sei que some. Então, para mim, esse é o conceito do reino de Deus. Pode ter gente que quer trabalhar na Copasa, mas o fato de eu não trabalhar na Copasa não significa que o resto do mundo não está tendo água encanada e limpa. Entende? Então, isso, claro, né? Tô dizendo assim, é a minha opinião sobre. Porque, para mim, água encanada e limpa, Deus vai dar para todo mundo e Ele garante, ponto. Nós não estamos em discussão. A discussão está, será que você quer trabalhar limpando a água? E aí nesse sentido, para mim, é o que faz sentido a minha vocação, a minha existência. Eu acho que Deus me chamou para trabalhar no reino de Deus. Sim. E eu estou disposto a trabalhar na Copasa. Mas tem gente que só quer abrir a torneira. Mas por incrível que pareça, tem gente que não tem acesso à Copasa, porque a gente acha que tem. Não, eu concordo com você. Aí na minha mas cabeça, esse não é o problema de Deus. Não, sim, mas esse é o problema de quem entende. Porque quando eu me aproximo da água lá de casa e chega alguém e fala assim, o senhor pode me dar água? Eu posso lavar meus pés? A água que é de Deus, que está na minha casa, eu posso falar o seguinte, eu não vou passar para ele não. Ou eu posso falar assim, porque eu me aproximei e sei dos benefícios que essa água traz, eu falo assim, não, eu vou te dar da água que tem aqui. É semelhante ao texto que a gente, do João capítulo 4, da mulher que recebe uma boa notícia e vai na cidade comunicar. Aquela notícia chega a todo mundo, porque aquela que se aproximou falou, poxa vida, isso aqui é maravilhoso. Eu preciso de fazer com que outras pessoas possam usufruir disso que eu tenho. Ou vamos colocar a ideia da Copasa. Porque a Copasa não é... A gente paga uma conta. Você paga uma conta. Não, mas aí já deu merda. Aí já acabou com o exemplo. Aí acabei com o exemplo. Por isso que eu tô te falando. No caso, eu sou Copasa, mas o meu estado, ele é socialista. Mas enquanto alguém que paga a conta... Jesus. Eu, enquanto alguém que paga a conta, tenho orgulho de pagar a conta para que cheguem pessoas que têm isenção. Meu Deus. Por que eu faço isso? Porque na minha cabeça é a ideia da partilha. Desse Deus que é capaz de doar. Vamos voltar para a Bíblia, Copasa ficou ruim. Então, que desse Deus, agora eu vou terminar. Que é esse Deus que é capaz de doar, de se doar em Cristo a todos. Então Deus se doa em Cristo a todos. Ok? E esse que recebe Cristo também faz com que, porque o texto bíblico está recheado dessa ideia, ou do maná lá no deserto, se você receber, não pode ficar por outro dia, vocês têm que consumir tudo. Ou a ideia, por exemplo, no êxodo lá, do cordeiro, vai passar o anjo e tal, você vai matar um cordeiro, você vai ungir os umbrais da porta e tiver uma família na sua frente, deixa eu falar com você, chama, se tiver estrangeiro, deixa participar. Deixa todo mundo participar, ou seja, essa ideia doadora, que quando eu entendo que não é só para mim, ou na ideia do Mateus, o pão é nosso, o pão é partilha, o pão não é só para mim, porque tem gente que esconde. E aí na minha cabeça, talvez na ideia do João, principalmente na do Mateus, mas na ideia do João, é aí que o reino se faz. Porque esse Deus está para todo mundo. E essa pessoa que se aproxima do Senhor, que o enxerga, que se aproxima do Senhor, faz, puxa vida, isso aqui é maravilhoso. Como acontece, por exemplo, com a Maria Madalena, que ao receber a notícia, Jesus falou assim, fala para todo mundo. Porque se você não falar para todo mundo, eles não vão saber. A mulher do poço que converteu a mulher do poço. Então, muito bom essa ideia da Copasa. Parabéns. A ideia da Copasa é terrível, porque a gente não vai conseguir discutir aqui o serviço público do Estado pensando no Estado burguês, capitalista, não é? Exato. Tudo bem. Mas a questão, voltando para o texto, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma será rejeitado, de maneira nenhuma eu vou expulsá-lo. E isso é uma ideia interessante, porque nesse texto aqui, por várias vezes, a ideia da expulsão do templo, ela é explícita aos nossos olhos nos evangelhos, mas nós não fomos ensinados a ler com a ideia da expulsão do templo. E quando a gente vai vendo por onde Jesus percorreu, a gente percebe que Jesus percorreu muito mais, ou gastou muito mais o seu tempo nos espaços onde as pessoas estavam exclusas
expulsas do templo do que nos espaços do templo. Só que a gente, como o Juliano usou a expressão que viu e veio enxergar, às vezes a gente viu e não enxergou, ou porque a religião não ensinou a gente a pensar sobre isso. Então, quando ele fala assim, aquele que veio até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu rejeitarei, na cabeça desse ouvinte está fazendo um paralelo direto com o templo que está rejeitando todo mundo. Porque quando você vai para ver as histórias de Jesus, principalmente no texto de João. Principalmente no texto de João, é a minoria das pessoas que tem acesso ao templo. Para não dizer que é praticamente os homens livres que têm algum recurso. Porque se você tiver qualquer comorbidade, qualquer doença, qualquer coisa, você não chega, você está fora do templo. E mesmo assim o templo está dividido. Está dividido, não é qualquer lugar. Você chega numa parte. Numa parte do templo. E se você for mulher, por alguns dias do seu período menstrual, você está fora do templo. Se você for criança, você não é contado no templo. Então, assim, nós temos muitas cenas, né? Igual o tanque de Betesda, né? Que as histórias estão sendo contadas para os excluídos. Por que Jesus está sempre em Cafarnaum, na Galileia? Por que Jesus está sempre nesse lugar? Porque essas pessoas, não é que elas não querem ir para Jerusalém, não. É que Jerusalém não é mais o lugar delas, elas foram rejeitadas por esse espaço. Então, quando ele vem aqui, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, na cabeça das pessoas é assim, pô, mas espera aí, o Deus desse povo aí manda todo mundo embora se você não tá certinho, regular, pagando ali o sacrifício, a parada. Esse cara é doido, porque ele tá falando, primeiro que todo mundo vai vir até mim, e depois, todo mundo que vai vir sem critério nenhum, eu vou acolher. Ele não tá colocando nenhum critério. Nada. Você que é crente é que coloca critério. Sua igreja é que coloca critério. Ok, o problema é seu. A nossa igreja coloca critério. Nós somos teoricamente pseudo-progressistas, mas nós não temos diferença nenhuma dos conservadores fundamentalistas, não. Nós somos cheios de critérios também. Se não performa do jeito que eu quero, não basta. Se o culto é militante demais, eu vou embora. Se o culto não é militante... esses critérios infantis que todo mundo coloca. E aí, ele aqui não. Ele não tem muro da instituição religiosa. Então eu não lanço ninguém fora, eu não rejeito ninguém, eu não coloco ninguém para fora do aprisco. A sinagoga, o templo, ela foi feita, a instituição ela foi feita para marginalizar. Ela é construída na ideia de santidade, do separado. Aquele que eu, pelo mérito, eu protagonizo e aquele que pela ausência do mérito eu jogo fora. Aí ele fala assim, não, isso para mim não faz o menor sentido. Então, o que vier vai ser bem aceito. Qual que é o critério? Só vem. Sim. Basta vir. Não tem marginalizado, não tem expulso. Então, essa aqui é uma coisa interessante, que talvez essa seja, que esse texto aqui ele está o tempo todo trabalhando, por mais que a gente não tenha percebido até agora, ele está o tempo inteiro trabalhando a ideia da morte e de como vence a morte. Ele está o tempo todo falando sobre ressurreição, até que chega na última frase, que ele coloca explícito a ressurreição, porque parece que até a última frase a gente não tinha entendido, mas ele está trabalhando. Então, essa é a vitória sobre a morte. Eu queria só... Porque a gente lê o texto, parece que é complicado, mas é simples. Todo aquele que o Pai me dá. E quem diz que o Pai não deu? O texto não fala que o Pai não deu todos. Isso. E como que o Pai não deu todos? A gente falou, não, o Pai não deu. Não, o Pai é só o que o Pai dá, tá? O que o Pai não dá? O Mateus já tá falando assim, tudo que você pede, o Pai te dá. Eu tenho um filho que hoje o Arthur tá aqui mexendo nas câmeras para nós. Eu tinha uma blusa de frio maravilhosa, que eu falei, poxa, o frio tá chegando, vou usar a blusa de frio. O Arthur criança falou, não, pai, essa blusa de frio é maravilhosa, essa blusa de frio é bacana. Tá no guarda-roupa dele. Sim. Aí ele vai falar, tudo que meu pai me dá, eu aceito. Aí você pergunta pra ele assim, e o que seu pai te dá? Aí vai falar, tudo. Tudo isso. Foi isso que eu tava discutindo antes. O texto vai dizer que a vontade de Deus é que nenhum se perca, então ele tem que dar a todos. Não tem isso. Eu tenho um amigo meu que era muito engraçado, que ele era pastor, velho. E toda vez que ele ia falar Você lembra dele? Ele era um rapaz aqui que falava que morou na favela aqui e tal. Sim, aquele nosso amigo. Morava ali na Zona Sul, né? Na Zona Sul e falava que morava na favela. Sim. E tinha uma vez que eu apelidei ele, que você fez isso agora, não que você faça, mas é que eu só lembrei dele. Só que eu não posso nem mandar um beijo pra ele, porque senão vai ficar...
Mas você sabe, você assiste a Você gente. assiste. Você me falou que me assiste aí dessa cidade. Você lembra que você tinha Danoninho em casa? Você Ele lembra. falava que era da favela. Eu chamava ele de pastor testemunha. Sim. Porque tudo que ele ia falar, ele falava da vida dele. Sim, Você foi falar sim. agora, você falou do Arthur, eu lembrei dele. Falei, Sim. pô. Mas eu acho que essa é a coisa importante da gente pensar. E olha que a gente nem entrou no texto, nós estamos no segundo verso ainda. É que esse Jesus, ele não rejeita, ele não caça, ele não expulsa, ele não marginaliza. Por quê? Porque todos os que estão ali foi o Pai que entregou. Nós, religiosos, é que não conseguimos entender que todos os que estão ali foi o Pai que entregou. Aí a gente vai dizer, não, você o Pai não entregou porque você é maconheiro, você o Pai não entregou porque você é qualquer coisa. E a gente vai dando rótulos para a gente não assumir a responsabilidade e o trabalho que o Pai nos entregou. Ah, mas o Pai não entregou o cara lá e ele era, sei lá, cracudo. Pois é, mas ele te entregou. E ele precisa de não ser rejeitado, cracudo como ele é. Então, assim... Obrigado, Padre Lancelotti, por nos ensinar muito. E essa é a dificuldade. Por quê? Porque se os que vierem a mim, eu não lançarei fora, né? E todos eles que vierem precisam de experimentar o pão, mano, vai dar trabalho. Dá trabalho. E aí a igreja não quer dar trabalho, o que a gente faz? Mete afora, mete porta fora. E aí a gente fica numa igreja praticamente de É porque a igreja produção em quer... série. Sim. Só quem tá Formatado, formatadinho, isso. que não me dá trabalho, você fica aqui. Se não, irmão, tchau, vai embora. Adeus, entende? E esse é uma treta que nós estamos vivendo. E infelizmente não é só os reacionários, Sim. não. Nós a mesma coisa, né? E aí, depois disso, depois ele falar assim, os que vierem até mim eu não lançarei fora, aí que ele fala isso que você falou, né? Desci do céu. Ou seja, vai dar trabalho, porque descer do céu, você só desce para trabalhar. Sim. Você não tem outro... É que nesse contexto, né, era o seguinte, embaixo é o mundo dos mortos, em cima é o mundo dos humanos, acima é o mundo dos deuses. O mundo dos deuses é onde eles estão adorados. O mundo dos mortos, sei lá, você está vivendo como se vivo fosse, mas você está morto. Aonde tem trabalho? Só aqui. Tá bem grego, continua. Isso, mas nós estamos falando pode de João, ir, há pode 2000 anos. Sim, Essa é a mentalidade dessa sociedade. Por que eu estou dizendo isso? É porque quando se fala desci do céu, não é uma questão de nossa, ele deixou de ser Deus. Não, é uma expressão eufêmica para dizer nós vamos ter trabalho. Porque os deuses não trabalham, os senhores não trabalham. Quem está no Olimpo não tem trabalho, é só servido. Eu estou aqui agora no lugar onde se serve. E ele vai dizer isso logo depois de falar, olha, Deus me deu todo mundo. E aí todo mundo está aqui, tem que ter trabalho. E aí, olha como é curioso, vê o versículo 38. Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Porque a real é essa, ninguém, por vontade própria, ninguém quer se doar ao outro, não. Por isso que ele efetua tanto querer e o efetuar em nós. Essa vontade só vem de só Deus. Só vem dele. Você tá maluco? Você vai gastar seu tempo? O Eugênio Peterson fala assim, minha tarefa é mantê-los vivos. Uma coisa importante. Sim, eu acho que Jesus, a gente só consegue se movimentar para esse olhar mais humanitário, mais amável e crer a partir dessa ideia de que eu abraço essa proposta do Evangelho a partir dessa ação do próprio Espírito Santo dentro da gente. Sem ela, a gente vai continuar a viver. E aí eu acho que sem ela, a gente não crê. Sim. E como a gente não consegue crer, a gente não vive nesse projeto. Sim. E aí é como se a gente vivesse tipo em um outro mundo. Que eu acho que quando a gente fala muito que a ignorância é uma bênção, porque seria muito bom não conhecer todas essas coisas. Porque conhecendo, eu sou obrigada a me responsabilizar por isso. O conhecimento liberta, a verdade liberta, a educação, o letramento bíblico, ela liberta a gente de muitas coisas. E aí, quando a gente é livre dessas coisas, exige... A própria existência faz com que você se comporte de uma outra forma. E se comportar como? Como a partilha, como o pão da vida, como ele viveu. Eu acho isso que não tem como ser de uma outra forma, a não ser por ele estar agindo em nós e através de nós. Possível. Essa versão do Peterson aí de meu trabalho é mantê-los vivos, como é que a gente fala de manter vivo uma sociedade
onde um menino de 16, 17 anos trabalhando no McDonald's, no Burger King, tem que trabalhar escala 6x1 ganhando um salário mínimo. Que vida que é essa? Que tipo de... Aí, na folga que ele tem, que às vezes vai ser na segunda, na terça, aí é o dia que ele tem para lavar roupa. Então eu acho que é sobre isso, assim, né? Não tô muito afim de fazer minha vontade, porque se fosse para fazer minha vontade, esse cara ia trabalhar na escala até 7x0, não é por mim, que se lasque. Mas eu tenho que fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é vida plena. Vida digna para todas essas pessoas. É o quê? A gente na ideia do João, vida abundante. E vida abundante. A gente ser o pão da vida, né? Ser o pão para essa criança. Nós somos a padaria de Deus, como diz Ariel Vavão. E isso, uma padaria de Deus. Belém. Então, eu acho que isso é importante porque ele está trabalhando a ideia de vontade toda aqui no singular. E por que isso para mim é uma coisa? A teologia ela é tão mentirosa, né? Ela é usada de uma maneira assim tão cruel, essa teologia fundamentalista, que você vai colocando pluralidade na vontade de Deus onde não existe. E aí, se eu vou casar com você ou não, Deus tem que decidir para eu saber qual que é a vontade de Deus. Se eu vou fazer um vestibular, nem tem vestibular mais, né? Se eu vou fazer Enem ou não, eu tenho que ver a vontade de Deus. Deus me dá um sinal, se é para eu fazer tal coisa que eu quero fazer a sua vontade. Quer dizer, a gente infantiliza todas as perspectivas que não têm em absoluto nada a ver com a vontade de Deus. Ah, mas a guerra é Deus. Ah, mas morreu, é a vontade... Mano, não tem nada a ver, não. A guerra é a guerra porque a galera é bosta, morreu porque pegou uma doença, porque estava velho. Deus não tem nada a ver com isso. Qual que é a vontade dele, que está no singular aqui? A única coisa que ele está dizendo que é a vontade dele. É isso, velho. Que ninguém morra, que ninguém se perca, que todo mundo experimente a vida. Só que essa a gente não faz, porque a religião infantilizou para nós a ideia de vontade de Deus. Então a gente não consegue ser responsável pelas nossas escolhas, colocamos na conta de Deus responsabilidade pelas coisas básicas que é minha e sua. Ah, mano, pelo amor de Deus, decida você com quem você quer se casar e colha as consequências da sua escolha. Acabou, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, você não deveria ter escolha sobre discutir esse nosso sistema, se ele produz vida ou morte ou não para as pessoas. E aí, sobre isso, ninguém quer fazer. E quando a gente faz isso, Patrícia e eu estávamos conversando hoje, a igreja é militante demais. Ah, não, a igreja é muito política. Ah, não dá. Mas por que a igreja é militante demais? Não, porque vocês estão o tempo todo falando que o capitalismo tira a vida das pessoas, que não sei o quê. Entende? Aí quando a gente vê esses sketches dos Portos do Fundo, a gente fica nervoso. Porque eles pegam Jesus e falam, a Jesus fala assim, então, eu vim para que tenham vida e abundância. Então, eu quero ouvir comunista. E aí E aí, eu acho que aí entra dentro dessa realidade do crer. Porque ele fala aqui, ó, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha essa vida eterna. Isso. Que vive dessa forma, por mais que, ok, talvez você não entre nesse movimento de mudar as coisas, que você também só seja um coadjuvante desse projeto maravilhoso Sim. de Deus, ok, ele veio para todo mundo. Mas eu, por exemplo, sou a pessoa que quero participar ativamente desse projeto, porque ele faz sentido, porque ele me alimenta. O pão chegou até mim. E eu acho muito triste eu não querer compartilhar com outras pessoas. Então é muito mais fácil também, e aí eu acho que a gente direciona aquela ideia do controle de Deus, né? A gente dá para ele o controle, fala que tudo tá sobre o controle dele, e isso isenta as minhas responsabilidades, quem eu sou, a forma de eu ver o mundo e tudo. E eu acho que também entrar nesse projeto de Deus, crer nesse Deus da partilha, nesse Deus do pão e aderir a esse projeto, literalmente você vai estar fazendo a vontade de Deus e você vai ter que abrir muito mão de você, de quem você é, das suas coisas, e às vezes você não tem nem repertório para abrir mão daquilo que você conseguiu. E aí a gente entra naquela lógica meritocrática. O capitalismo, ele é tão destruidor e nocivo, que aí a gente entra naquela, o oprimido vira opressor, né? Que quando a gente chega nesse lugar de ter, e aí quando a gente olha para quem não tem,
a gente já olha com aquele olhar que o próprio capitalismo nos olhou. Eu consegui, você também. Isso. Claro, né? E aí, viver um discurso que te manda partilhar todas as coisas choca muito. Muito conflitante, né? Dentro de mim, com tudo que eu construí, tudo, você tem que abrir mão de muita coisa. E aí é o contrassenso da espiritualidade do Templo de Jerusalém para a espiritualidade de Jesus, porque a religião, a espiritualidade de Jerusalém, ela é que separa os salvos dos condenados. Jesus está falando, não, a vontade do Pai não é separação, não é que ninguém se perca. Na lógica do mercado, é a mesma coisa. É o mercado que está dizendo quem é gente e quem não é. Você conseguiu, você venceu, você tem seu dinheiro. O outro morador ali que está em situação de rua não é ninguém. Quer dizer, é a mesma lógica da religião. E diga-se de passagem, fazendo aí a citação do Jung Musung, né? Que vai falar que o capitalismo é a religião do mundo, né? Então, o Deus mercado, as igrejas... Os templos são shoppings, aquela coisa, mas é essa mesma lógica. O mercado vai dizer quem é gente, quem não é, quem vive, quem não vive. A religião do templo de Jesus, aqui do templo de Jerusalém, era a mesma coisa. Dizer quem que estava salvo, quem estava condenado. Da mesma maneira que Jesus está dizendo assim, não, a vontade do meu Pai é que ninguém se perca, nós temos aqui uma obrigação enquanto Igreja de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com marxismo, isso não tem nada a ver com comunismo. Quer dizer, a vontade do meu Pai é que todo mundo tenha, que todo mundo coma, que todo mundo viva, né? É que todo mundo tenha condições de usufrua da vida, usufrua do pão. E só que beleza, se você vai colocar a gente no espectro do comunismo, do marxismo, legal demais, é um problema seu. Nós estamos fazendo aqui o que nós entendemos que Jesus falou para a gente fazer do ponto de vista bíblico, do ponto de vista das histórias dele que nós estamos ouvindo. Nós estamos crendo. Nós estamos crendo. E crer é fazer, é isso. Exatamente. Tentando com as nossas máximas debilidades fazer o que dá conta de fazer. Crer é fazer e pensar. Fazer e pensar. A gente precisa pensar nessas mudanças, nessas estratégias, nessa vida fora da bolha do nosso... que nos colocaram. E isso é extremamente libertador, porque assim, quando você pensa assim, vou fazer um parênteses, há mais tempo a gente ia numa igreja muito grande, muito famosa, e que o pessoal lá tinha um discurso muito interessante sobre, isso tem muitos anos, sobre teologia da missão integral, aquela coisa toda. E a gente ficava pensando, o discurso é muito massa, eu quero saber qual que é a diferença salarial entre o salário do pastor e do faxineiro. Porque é muito bonito. Do pastor e dos outros pastores. Dos outros pastores. Mas eu não vou nem falar isso, eu vou pro máximo da discrepância. Não, mas eu tô falando isso porque às vezes... Até entre eles é demais. Até entre eles é demais. Um ganha sei lá quantos mil e o outro tá te pedindo, só tem como você me levar de carona porque não tem como ir embora pra casa. Exato, mas é que eu falo assim, como é que nós estamos falando de missão integral de teologia da libertação, se o pastor ganha 70, 100, 80, 1.000, 200 mil, 300 mil, 500 mil. E o faxineiro ganha 2.500, ganha 3 mil. E olhe lá, né, se não ganha salário mínimo. Ah, mas as responsabilidades... Não, eu entendo tudo isso. Eu nem acho que todo mundo tinha que ganhar a mesma coisa, não. Não é sobre isso. Mas nós não podemos nos deixar contaminar por uma sociedade onde as discrepâncias são... Então, assim... Onde não existe equidade. Não existe equidade. Então, assim, nós temos que, pelo menos entre nós, pelo menos no nosso espaço, que nós estamos dizendo que nós controlamos isso aqui, pelo menos entre nós a gente tem que adotar técnicas que vai deixar com que essa sociedade injusta seja menos injusta. Não estou nem dizendo que nós vamos alcançar a justiça. Ou pelo menos quando o de fora olhar para nós e falar o seguinte, poxa, eles são diferentes. Puxa vida, eu fui num lugar que não é tão discrepante, eu fui num lugar onde eles se veem como irmãos e como iguais. Ou um texto que eu estava lendo ontem que eu achei interessante, como amigos. Exato. Não chamar servos, chamar amigos. Como amigos, e o amigo não deixa o outro passar fome, o amigo não vai deixar o outro sem roupa. Certa vez uma pessoa virou para mim e falou comigo assim, fez uma pergunta, falou assim, o senhor acha que é pecado eu comprar uma camisa de R$300? Eu falei, lógico que não, irmão. Desde que do seu lado todos estejam supridos, porque se você tem um plus de R$300 e o irmão não tem um gás em casa, não tem um remédio em casa, na minha concepção, meu irmão, você não crê. Não crê. E caminhando aqui... Pro fim? Além disso, né, de que nenhum deles se perca, ele fala assim, mas que eu os ressuscite
no último dia. Aí ele entra no versículo 40. Essa é a vontade do meu Pai. 2 pontos. Qual a vontade? Que toda a humanidade que vê o Filho e nele acredita tenha vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Esse versículo 39b ao versículo 40b, ele é um prato cheio para fazer a gente se perder numa teologia do engodo e do além que tira você da realidade concreta. Verdade. Que não se preocupe hoje e agora. Porque quando nós estamos fazendo uma exegese do texto aqui, pensando em como aquele ouvinte está ouvindo aquele texto, nós vamos ver que isso aqui não tem nada a ver com o dia do amanhã, ou do para-além, ou do além-morte. E aí, por que eu estou dizendo isso? Nesse contexto que eu falei, olha, a vontade dele é que não se perca, mas que eu ressuscite no último dia, e aí ele traz a expressão ressurreição e vida eterna. Na minha leitura, né, na minha opinião, como eu já falei para vocês algumas vezes, a expressão vida eterna para Jesus não é vida após a morte. A expressão vida eterna para Jesus é qualidade de vida. Então, na minha ideia, a ressurreição aqui, ela é uma consequência da vida em comunhão com Jesus. Então, assim, quem acolhe a proposta de vida, ou seja, está vivendo de maneira generosa, de partilha, de misericórdia, de compaixão, na minha opinião, essa pessoa, ela já está ressuscitada agora. Isso aqui é a minha opinião. Por quê? Porque a ressurreição, ela não é... Você vai levantar do caixão. A ressurreição, ela é o triunfo da vida sobre o sistema de morte. Isso é a minha opinião. Vou deixar eles falarem ali que deve ter outras opiniões. Então, para mim é o seguinte: qual que é o triunfo da vida sobre o sistema de morte? Mano, nós já estamos vivendo aqui com generosidade, com partilha, com justiça. Quer dizer, o sistema de morte, ele, pelo menos entre nós, aqui entre nós já estamos vacinados. Isso, para mim, é viver a ressurreição. Quer dizer, eu estava morto, vivendo uma lógica egoísta do capitalismo, vivendo uma lógica de viver só para mim. Estava morto enquanto gente. Batizei, fui imerso em Jesus, que batizar é isso, imergir. Fui imerso em Jesus, passei pelas águas. Isso aqui não é literal, você entrar no tanque, não é. Imergi na cultura de Jesus, na proposta de Jesus, ou seja, criei. E agora... Morri com ele, é a ideia do Romanos. Não, aí também, estava morto com os meus delitos e pecados, e agora... E agora eu estou ressurreto de uma vida. Mas, Gibran, você está falando disso de vida após a morte? Eu, Felipe Gibran? Não, eu estou falando de agora. De garantir, né, que os meninos lá da Casa das Poesias, que é um projeto social nosso, que eles vão ter 5 refeições por dia, porque os meus filhos têm 5 refeições. Então isso, se a gente consegue fazer isso, na minha opinião, eu já estou vivendo a ressurreição, porque é vida eterna para aqueles meninos que estão tendo os mesmos direitos que os meus filhos estão tendo. Claro, isso. Óbvio, entenda bem, isso aqui é só o meu ponto de vista. Gibran, mas eu acredito na ressurreição, eu vou morrer, eu vou pro caixão, e depois do caixão tudo bem, talvez Patrícia, Juliano, né, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso que é a coisa que nós temos que entender, né, Juliano? Sim. Uma coisa não exclui a outra, entende? Nós não estamos dizendo que talvez corrobora. Talvez até contribua com a outra. Eu vou pegar essa versão que eu acho que vai te ajudar e o público entender. Isto é, que meu Pai quer que quem vir o Filho acredite nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor na vida verdadeira. Aí ele coloca a vida eterna. Aí ele continua: minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. A ideia do Eugênio Peterson, ao traduzir esse texto, né, parafrasear, né, que é uma paráfrase que ele vai fazer, a ideia é mantê-los vivos intactos. Intactos aqui é que eles possam ter uma vida digna enquanto até aí a vida eterna aqui tem uma palavra grega que é o éon, até esse éon, até esse tempo, até começar um novo tempo. Que aí eu não sei como é que é. Vai ter depois? Não vai ter. Mas até esse novo tempo, nesse tempo agora, já começou. Já existe algo acontecendo. O reino de Deus já se instalou, como todos os sinóticos vão estar falando. O reino de Deus já chegou. E aonde o reino de Deus chega, vamos pegar a ideia do João, é necessário que essas pessoas tenham vida abundante.
Quais são os responsáveis para que as pessoas tenham vida abundante? As comunidades. Os trabalhadores da Os trabalhadores, as comunidades. É o que você está falando, é as comunidades, independente de como elas se configurem. Então, o que a gente chama hoje de igreja, de reunião, são as comunidades, onde um olha para o outro e fala assim, olha, eu não consigo te dar o meu salário, mas tem como eu fazer com que não falte o gás na sua casa. Eu não consigo te levar na minha viagem sei lá, pra Europa, porque eu só tenho dinheiro pra ir. Inclusive, galera, isso é só uma... mas eu consigo fazer, mas eu paguei um hotel que você e sua esposa vão poder passar a lua de mel ali. Não é, porque o nosso problema, eu acho que ou a gente vai nos extremos, e eu acho que esse é o problema do mundo evangélico, no extremo da miséria ou do luxo, e a vida abundância não está falando do luxo, mas também não quer que ninguém, como diz o texto do Atos capítulo 2, que a pessoa tenha um mínimo de vida satisfatória possível. Sim. A igreja deveria ser o lugar onde exista a promoção de um mínimo de satisfação possível. Esses dias eu fiquei pensando assim, por que em vez da gente promover... Vamos fazer um culto, vamos. A gente acostumou. O culto tem que ser no lugar específico. Tá, mas não tá vindo ninguém diferente e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto num lugar... Gente, vamos fazer um culto num restaurante legal, para todo mundo sentar e comer junto, e a gente partilhar a vida. E aí, nós vamos fazer uma vaquinha aqui, porque tem gente que a gente sabe que não conseguiria nunca ir naquele restaurante, e tem gente que tem o costume de ir. Então, ao invés de a gente levantar dinheiro aqui para pagar a luz, para comprar uma cadeira nova, vamos levar todo mundo para um lugar e viver um tempo de qualidade ali dentro? Por que a gente não vive essas expressões? Inclusive é o seguinte, não vou entrar no mérito, eu não sei qual igreja que é, mas eu recebi um negócio ontem no Instagram, não sei nem se eu te mandei, batismo. R$80. Se você não tiver R$80 para comprar a sua blusa, sua pulseirinha, seu negócio, aí ela tá escrito assim, você não vai poder batizar. Se você não tiver 80, o kit custa R$80. Falei, nossa, eu tava perdido. Então, esse lugar, cadê a vida em abundância? E é no lugar que, de repente, você vai ter muitas experiências emocionais legais, porque faz parte da vida, da experiência emocional, mas na concretude da vida, vai ter alguém que vai falar o seguinte, nossa, eu não vou poder batizar, porque eu tenho meus filhos, eu tinha que batizar 3 filhos, não vou poder batizar meus 3 filhos, porque eu tenho 3, como é que eu vou batizar? Eu ganho um salário mínimo, pastor. E tá lá, a pessoa que me mandou, eu não sei, e realmente não sei qual lugar que é, mas no escrito tá, se você não tiver o kit, você não pode participar do batismo. Se você quiser batizar e não tiver os R$80, manda mensagem pro Thiago Santinelli aí que ele tá batizando. De graça. Os outros de graça. O pão, infelizmente. Tá esse pão aí já não é natural, né? É o pão de forma. É um pão gourmet, né, velho? É um pão mais gourmetizado. Então estamos chegando ao fim, né, minha gente? Vamos nos despedindo por aqui. Pastores, se vocês têm mais alguma coisa para falar, concluir. Semana que vem vai ter uma mensagem lá no nosso direct lá. O pessoal tá falando que ressurreição não existe. Já, eu tô até vendo já. Gente, compartilha essa mensagem para mais pessoas. Na semana que vem a gente se vê aqui de novo às 20 horas com 2 ou 3. Beijo e cheiro para vocês. Oração. Meu Deus, oração. Ora para nós, pastor. Deus te elimine, viu, irmã? Meu Deus. Pode orar aí, irmão. Então vamos orar. Vou orar hoje, então. Deus, primeiro quero te agradecer por esse tempo de partilha, por esse tempo de conversas, de ideias sobre a vida e a vida sobre o chão da vida. Que, de alguma forma, tudo que a gente faz aqui, o senhor sabe, às vezes, quão difícil é poder estar aqui, mas que isso se torne semente na vida de muita gente. Nessa oração, Senhor, eu peço por cada um que vai estar ouvindo, que vai estar compartilhando essa mensagem, que de alguma forma faça sentido e um sentido que o transforme. Amém. Para que aqueles que tenham muito possam partilhar, e aqueles que não tenham possam receber, e a gente possa viver o reino do Senhor aqui e agora, para a glória da Trindade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amores, quero falar com você uma coisa muito importante. Nós precisamos de apoio para continuar fazendo esse trabalho aqui. Então quero te pedir que você entre aí no www.apoia.se/ORP
e faça uma contribuição. Se a gente tem abençoado a sua vida, se você tem gostado de acompanhar isso aqui, se você acha que isso que nós estamos fazendo faz sentido no mundo, faz sentido na existência, se isso alimenta a sua espiritualidade, ajuda a gente a manter isso aqui. Por exemplo, nós temos os custos, né, com o espaço, com o estúdio, com o editor, e está sendo de fato um desafio para nós manter esse projeto, e nós não gostaríamos que esse projeto acabasse. Então, eu quero te pedir essa gentileza, entra aí, contribua, fala assim, não, eu posso contribuir com R$50, com R$100, aí você entra lá, coloca seu cartão de crédito para a gente saber que a gente pode contar com uma contribuição regular para manter esse trabalho. De coração, vou falar para vocês assim, o que faz pessoas do campo evangélico mercenários é a igreja miserável. Porque você vem, você tá com a gente aqui, você acompanha, esse negócio faz sentido para você, você é alimentado, você fala, caramba, que negócio legal, eu encontrei que eu estava procurando para ouvir, Deus falou comigo nisso aqui. E às vezes você é incapaz de ajudar a gente com um valor de 2 chopes, 2 cervejas que você toma no fim de semana. Então, eu tô falando assim para te pedir, cara, ajuda a gente a manter esse negócio para frente. Às vezes isso não vai apertar você, mas isso faz toda a diferença para nós aqui no nosso trabalho. Então, não lide conosco nessa lógica de consumo. Seja um parceiro, seja uma parceira, seja um contribuinte, seja um mantenedor desse negócio. Entra lá agora no www.apoia.se/ORP, faz essa contribuição com a gente e nós vamos pensar aqui, eu vou dar um jeito de a gente organizar umas interações mais próximas entre nós, quem sabe a gente faz um chat lá uma call, né, uma ligação entre nós, para vocês que estão contribuindo, a gente bate um papo, eu, você, Juliano, e quem estiver contribuindo para a gente estar mais próximo, mas é importante a gente saber que tem gente que se alimenta disso, mas também nos alimenta para continuar fazendo isso, tá bom? Então, eu conto com você, semana que vem estamos de volta, aquele abraço, falou, Abraço valeu, a todos. Beijos. Abração. Tchau, gente.